vamos correr, ser bem breve, né? Porque ainda tem algumas coisas para acontecer, mas dedique esse momento a prestar bem atenção para que Deus possa entrar no seu coração e verdadeiramente fazer, né, aquilo que Ele quer fazer. Mateus capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 24. Glória a Deus. Aleluia. Todos já acharam? Amém. Tem alguém que ainda não achou? Glória a Deus. Se tem alguém que ainda não achou, diz um aleluia. Todo mundo já achou. Amém. Então vamos lá para a gente ganhar tempo. Amém? E diz assim: o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Aleluia. O verso 24 ele começa assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O 25 diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou quem dará ao homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E o 28 para a gente terminar: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Mas ocupe suas mãos e vai dando glória, vai dando uma salva de palmas para o Senhor. Vai mais forte, isso, vai dando glória, vai batendo palma, isso, é para o Senhor dos Exércitos. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Agora eu vou pedir algo muito importante: que não conversem, que não olhem para trás, para o lado, tá? Agora deixa somente eu falar, porque na verdade não serei eu. O Senhor vai usar a minha pessoa para estar falando. Então prestem muito bem atenção no que o Senhor vai falar essa manhã para cada um de nós. Amém? O texto começa como: o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. E é engraçado que eu cheguei, eu não sabia que eu ia ter oportunidade, mas Deus colocou essa palavra no meu coração. Porque essa palavra ela é totalmente voltada para o momento de ceia. Ceia é um momento muito importante. Eu não sei se todos sabem, né, a importância da ceia na vida do reino evangélico, na vida do reino de Cristo. Mas a ceia ela é realizada porque Jesus ele queria deixar um marco na história, não só pelos milagres e pelo que ele tinha realizado, porque certamente se ele tivesse deixado, tá, o seu marco, o seu legado em cima dos milagres que ele teria feito, tá, o sacrifício dele não teria valido a pena. E hoje, nós, como cristãos, nós não daríamos valor ao sacrifício, nós daríamos valor às bênçãos, aos milagres. Mas não foi por isso que Jesus marcou a história. Jesus marca a história pelo seu sacrifício, pelo derramamento do seu sangue, pela entrega da sua vida em favor dos filhos de Deus, em favor daqueles que o aceitassem, que o aceitariam como filho.
como Pai, como Senhor, como Redentor, como exclusivo, ou seja, como tudo. Glória a Deus, aleluia. E a gente entende que a ceia, ela marca muito a história. E não só a história, mas a vida de cada um de nós. Porque o pão, ele não é só o pão. Ele representa o corpo de Cristo. Mas ele representa o corpo de Cristo. E existe uma simbologia. Porque quando você pega o pão e você bota o pão na sua boca e você começa a mastigar o pão, qual é o significado disso? Simplesmente que você está comendo o corpo de Cristo? Não. Significa que você está triturando, que você está mastigando, que você está moendo o corpo de Deus, de Cristo. Jesus, ele foi castigado, ele foi triturado, ele foi moído por mim e por você. Então o que ele quer dizer com isso? Ele quer que isso seja imortalizado. Isso traz o quê? Uma imortalização desse ato. Quando você mastiga o pão, representa que você está mastigando o corpo de Cristo. Você está fazendo o que nós, na verdade, deveríamos passar. Sermos triturados, sermos castigados pelos nossos erros. Mas Cristo fez por cada um de nós. Aleluia. E Ele deixou isso como legado para mim e para você. Para que nós nunca fôssemos esquecidos, ou que nós nunca esquecêssemos o ato que Ele fez por nós. E da mesma forma, quando você bebe o sangue, ou o vinho, ou o suco, não representa só tomar o sangue, mas representa que aquele sangue foi derramado para que você tivesse vida. Aquele sangue foi derramado para que você lembrasse e que esse ato fosse perpetuado. E é isso. A ceia, ela é um ato muito importante. E não é só simplesmente esse ritual que nós fazemos. A ceia é algo que, na verdade, ela deveria ser praticada diariamente. Não uma vez por mês, claro, a gente entende. Mas a ceia, ela tem que ser praticada a cada dia, a cada momento. Por quê? Porque nós sabemos, aqueles que verdadeiramente entendem o sacrifício de Cristo, independente de erro, independente da vida, independente de tudo, aqueles que entendem realmente o sacrifício de Cristo, ele entende o que isso quer dizer. Ele entende o que essas palavras querem dizer. E aí Cristo, ele vai te dizer, no livro de Mateus, eu vou adiantar um pouco porque não tem muito tempo. O livro de Mateus, no capítulo 16, verso 24, que a gente acabou de ler, diz que o versículo começa dizendo que então disse Jesus aos seus discípulos. Quem foi que disse aos seus discípulos? Jesus. Quem foi que disse aos seus discípulos? Jesus. Quem é que está falando hoje para nós nessa manhã? Jesus. Glória a Deus. Olha o que Jesus está dizendo para mim e para você nesta manhã. Olha o que ele diz. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga. O que ele quer dizer com isso? A cruz, ela foi um objeto de redenção. A cruz, ela foi um objeto de sacrifício. Por que ele está dizendo que eu e você precisamos tomar a nossa cruz? A gente precisa entender que o nosso Redentor, ele vive. O nosso Redentor, ele está vivo. Mas para ele estar vivo, alto preço foi pago. Para ele estar vivo, uma renúncia foi feita. Porque se a gente bem lembra, entende, quando ele sobe ao jardim do Getsemane, ele diz que, se possível, que passasse esse cálice dele, mas que sobretudo fosse feita a vontade do Pai. Ele já está mostrando renúncia. Ele já está mostrando o seguinte: não é a minha vontade que tem que permanecer, mas independente da dor que ela vai me causar, a renúncia tem que acontecer. É a vontade de Deus é que tem soberania
redenção. Ela vem nos mostrar renúncia. Ela vem nos mostrar sacrifício. Ela vem nos mostrar que eu e você não merecíamos estar aqui. Mas pelo sangue derramado, pelo corpo triturado, Jesus falou: eu quero que você se lembre de mim até a consumação dos séculos. E para que o meu nome fosse perdurado, para que o meu legado valesse a pena e não fosse feito de qualquer jeito, até a minha volta, a ceia vai acontecer. Por quê? Porque em meio à dor, em meio a sacrifício, em meio à renúncia, que o meu povo vive. O meu povo não vai lembrar de mim por causa dos milagres que eu executei. O meu povo não vai lembrar de mim porque eu posso curar, porque eu posso sarar, porque eu posso melhorar a vida, porque eu posso libertar. Não, não é esse o meu legado. Mas o meu legado é um legado de quê? É um legado de sacrifício, é um legado de cruz, é um legado de carne, é um legado de sangue. Esse é o meu legado. E o meu povo vai lembrar de mim através de cada ceia executada até a minha volta, através do meu sacrifício. E é isso que Jesus ele imortaliza para a gente nessa palavra. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: a ceia é algo muito, mas muito profundo, muito além de um simples ritual. É algo que a gente entende como uma vida derramada para muitas vidas serem salvas. Só que não foi qualquer vida derramada. Foi a vida do Criador. Foi a vida daquele que te criou. Foi a vida daquele que te fez. Foi a vida daquele que um dia no seu coração projetou que hoje você estaria aqui, que hoje você estaria de pé, que hoje você gostaria de paz, de saúde, em meio à perseguição. Ninguém entenderia, mas não precisa entender, precisa crer, porque Ele é a própria paz, Ele é a própria salvação, Ele é a própria redenção. E hoje Ele vem dizer para você, mais uma vez, eu renovo sobre você, eu renovo sobre a tua casa, eu renovo sobre a tua família, toda promessa, todo propósito que eu fiz antes mesmo que você viesse a essa terra. A ceia do Senhor, meu irmão, é algo muito forte, muito forte. E a cruz é um objeto que representa somente um pedaço. Somente um pedaço. Nós não teríamos tempo para falar, porque é um assunto muito abrangente. Mas o que importa é que essa manhã Jesus ele disse para você: renuncia, se volte para mim, não coloque empecilhos sobre o meu caminho, sobre a minha caminhada contigo. Esteja comigo. Você participando da ceia, você está em comunhão comigo. Você está em união comigo. Você reconhece o sacrifício que eu fiz por você. Você reconhece tudo aquilo que um dia o Pai planejou no coração dele para que hoje você estivesse aqui. Então que hoje esse ato ele possa não só ser imortalizado, mas que ele possa nos nossos corações criar raiz e que nós possamos entender que a ceia do Senhor é ato de comunhão, que a ceia do Senhor é ato de profundidade, que a ceia do Senhor é ato de intimidade, não é um simples ritual, não, é muito mais do que um ritual, é algo de fé, é algo que agrada ao coração de Deus, é algo que imortaliza o sacrifício feito, é algo que sobe até o trono. E quando desce cheio de glória, desce cheio de graça, desce cheio de misericórdia, desce enchendo e preenchendo todo o espaço vazio. Aleluia! Glória! E no
Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Esse versículo está fazendo o quê? Ele está imortalizando a ceia. Por quê? Porque ele está dizendo que nesse tempo, em que tempo? O tempo em que Jesus voltar, haverão aqueles que não provarão da morte, aqueles que serão arrebatados em vida. Esse é o tempo em que Jesus está à porta, é o tempo em que ele fala: eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então ele hoje te convida para quê? Para que você juntamente com ele imortalize esse ato. Abra a porta do teu coração, mostra para Jesus que você quer ele, independente do que você vai passar, independente do que você tem que renunciar, independente das lutas que você vai travar, independente das pedras que vão ser lançadas sobre a sua vida, independente dos chicotes que estão por vir, independente da espada, independente da fome, independente da escassez. Irmão, Jesus Cristo, ele vai suceder, ele vai. Deus Santo Poderoso, aleluia. Ele vai suprir, meu irmão. Ele vai suprir tudo e toda necessidade. Ele vai suprir, meu irmão, tudo e qualquer necessidade. Não importa qual seja, não importa o que venha, não importa o que está por vir. Não se preocupe, meu irmão, com o que está por vir. Se preocupe em servir a Jesus. Se preocupe em estar firme com Ele. Se preocupe em estar em comunhão com Ele. Se preocupa em estar agarrado nele. Porque é você estando junto com Ele é que, meu irmão, a tua vida vai caminhar. As dificuldades elas vão passar. Deus, Ele falou que seja independente do deserto e que você vai caminhar. Ele vai estar contigo. Então não se preocupe, meu irmão, do que está por vir. Não se preocupe do deserto em que você vai ser lançado. Só se preocupe, Jesus tem que estar comigo. Ele tem que estar comigo. Ele tem que estar comigo. Porque sozinho eu não vou pensar. Mas com Ele eu posso tudo. E sou mais do que vencedor. Então Ele está contigo. Aonde você passar, Ele tem que estar contigo. Aonde você estiver, Ele tem que estar contigo. Seja qual for o cenário. O importante é que Jesus esteja conosco na nossa caminhada. Porque Ele estando conosco, meu irmão, aonde tiver tribulação, você vai ter paz. Aonde tiver escassez, você vai ter o suprimento. Aonde tiver perseguição, você vai ter proteção. Aonde tiver perigo, você vai estar guardado. Você vai estar guardado. Você vai estar guardado. E guardado aonde? Na sombra do Onipotente. Irmão, você vai estar guardado. Então creia que independente de qualquer situação, Cristo, Ele imortaliza a ceia, porque Ele quer de mim e de você intimidade, perseverança, renúncia. Ele quer que você lembre que o sacrifício não foi à toa. O sacrifício valeu a pena. O sacrifício está valendo a pena. Cada dia que eu e você lutamos, perseveramos, renunciamos e vencemos, Jesus Cristo está falando: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Então continue fazendo valer a pena, continue fazendo valer a pena, porque, meu irmão, o maior presente ainda está por vir. Nós não recebemos o maior presente ainda, ele ainda está por vir. E ele vai chegar, meu irmão. Eu creio, nós fazemos parte de uma geração eleita, de uma geração escolhida, de uma geração que foi pago um preço, e um preço que só o Senhor podia pagar. Então você é eleito,